oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, sejam bem-vindos. Prazer enorme estar com vocês para estudarmos um pouco mais o ensinamento sagrado, Sechonoye, ensinamento de iluminação, de iluminar a vida. O tema que nós vamos trabalhar hoje está no livro Chave da Vida Feliz, com o tema O Segredo de Governar a Vida. Interessante que nesse livro eles são, Chave da Vida Feliz 1 e 2, e o mestre divide em estações, primavera, verão, outono e inverno. E nós vamos estudar justamente o verão. Então vamos lá. Dentro desse primeiro capítulo, O Segredo para Governar a Vida, tem um tópico, os 16 artigos da lei para a realização do ideal. É óbvio que nesse tempo que nós vamos trabalhar junto aqui, nesses 40 minutos, 40 e poucos minutos, nós não vamos conseguir abranger os 16. Por isso é interessante vocês, quem já tem o livro, vai para o livro e estuda. Quem não, entre no site da Sechonoye, adquira o livro para estudar, para ficar uma coisa bacana, mais profunda, e esse entendimento realmente ser mais assertivo e mais profundo. Então vamos lá, os 16 artigos para a realização do ideal. Então vai lá, se você quer triunfar na vida, agora é o momento. Esses 16 artigos vão nos alavancar, vão fazer com que nós consigamos entender o que é necessário para alcançarmos o nosso ideal. E nesse momento que estamos passando é muito importante nós termos essa convicção, essa fé de que tudo que nós pensarmos, tudo aquilo que a gente idealizar é manifestação da vontade de Deus, e nós somos essa ferramenta para que isso aconteça. Então, chegou a hora, estamos aqui no lugar certo. Parabéns mais uma vez se você está conosco estudando o ensinamento sagrado Homem Filho de Deus. Muito obrigado. Vamos fazer aqui, o mestre, antes de a gente entrar nos 16 artigos, o mestre faz uma introdução. Então ele coloca aqui: receba o dia de hoje como se recebesse o seu amado. Receba o dia de hoje com a mente alegre. Receba esse novo dia com radiante perspectiva, pensando: certamente me acontecerão bons eventos, porque sou filho de Deus. Se você receber o hoje com a mente feliz e a fisionomia alegre, como quem vai ao encontro da sua amada, ou do seu amado, também o novo dia se mostrará alegre, tal qual a sua amada ou o seu amado. Dessa maneira, sua vida e seu ambiente tornar-se-ão um paraíso, pois o mundo ao seu redor é projeção da sua mente. Então, começa assim. Quer ter um dia produtivo, alegre, harmonioso, realizador, com força espiritual para suportar todas as pressões do dia, para ultrapassar os desafios, as dificuldades que se vão manifestando durante o dia, acorde com a mente alegre. Receba essa vida do seu renascimento. Todo dia a gente renasce, acordamos, é uma oportunidade para que façamos de novo novamente um dia melhor, uma situação bacana para que a vida transcorra perfeita. E aí ele continua: paraíso ou inferno depende da sua mente. Derrama-se sobre você a bênção divina como se fosse uma chuva de pétalas do céu. Isso pode ser não visível agora aos olhos carnais, porém, realmente assim está acontecendo no mundo espiritual, o mundo da imagem verdadeira. Essa imagem da bênção divina poderá surgir logo ou com demora nesse mundo fenomênico, dependendo apenas de você reconhecer ou não essa realidade e de sintonizar ou não a sua mente com essa realidade. E aí, a palavrinha-chave de tudo que se manifesta é sintonia. Então, nós temos que sintonizar com todas as coisas boas do céu e da terra, com todas as coisas boas que Deus criou, e não sintonizar com
pensamentos negativos, com chateações, com coisas que não colaboram para a nossa evolução espiritual, ao contrário, colaboram para a involução. Então, a concretização do paraíso ou do inferno depende unicamente da sintonização de sua mente com o primeiro ou o segundo. O primeiro é o paraíso, o segundo é o inferno, ok? E aí a pergunta é, você se considera um filho de Deus? Você já está há tanto tempo na Setionei, quem está chegando agora, seja bem-vindo. Então, nós temos essa clareza, né, de que somos todos filhos de Deus. A sublime, a máxima criação de Deus. A manifestação de todos os atributos de Deus somos nós aqui nesse mundo, né? Essa manifestação do amor sublime de Deus. E ele escreve aqui, Deus é a origem de tudo. Deus é bondade, amor, sabedoria, harmonia, alegria, beleza e provisão infinita. Você é filho de Deus. E como herdeiro dele, tem desde já o direito de tomar posse de todos esses atributos. Uma coisa é você saber que você tem, outra coisa é você tomar posse disso. Muitas das coisas ficam na teoria, ficam no verbo, mas não aquele verbo da força de manifestar, simplesmente o falar por falar. E é tudo que você não precisa. Você tem que ter a convicção e tomar posse disso. Eu sou possuidor de todos esses atributos de Deus e usá-los, colocá-los em prática. O mestre faz até uma comparação aqui. Ter direito é uma coisa, e fazer uso desse direito para tomar posse realmente da herança é outra coisa. Se você, como filho de Deus, deseja herdar realmente todas as virtudes de Deus, deverá estar sempre consciente de que é filho legítimo de Deus, e como tal, viver uma vida correta, praticando bem e obedecendo à orientação da sabedoria de Deus. Sem se tornar, né, um filho pródigo, fugitivo, né, abandonado, né, perdido. E aí nós vamos começar efetivamente os 16 artigos para a lei, né, da realização, da concretização do seu ideal. Então ele começa na página 97 do livro aqui. O primeiro artigo da lei da mente para a realização do ideal diz o seguinte, concretiza-se aquilo que você reconhece. Você não deve considerar as aparências fenomênicas que se apresentam diante de seus olhos como se fossem imagens verdadeiras. Né? E aí ele coloca os dois tipos de fenômeno, fenômeno verdadeiro e fenômeno falso. Então, a imagem verdadeira é a projeção da mente de Deus que está referida na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Ele escreve, está lá na Sutra, né? Quando a mente de Deus, onipotente, desse Deus perfeito, entre vibrações, se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Então, o fenômeno que surge da manifestação da mente de Deus é o fenômeno autêntico. É o mundo constituído pela projeção do verbo de Deus no mundo da imagem verdadeira. Ok? Esse mundo verdadeiro é um mundo perfeito, harmônico e repleto de todas essas virtudes. Aí ele coloca aqui, porém, apesar de o mundo perfeito e repleto de virtudes existir verdadeiramente como um fenômeno autêntico, ele não aparecerá se não o reconhecermos. A gente, às vezes, tem a consciência das coisas no sentido intelectual, né? Mas a gente tem que ter a certeza de que isso que aparece aqui, a projeção da minha mente, é fenômeno. Quando a vida de Deus se manifesta através de mim, eu entendo isso e reconheço essas virtudes, né? Dessas inspirações que vão se manifestando, elas vão se tornando, né, manifestação do fenômeno autêntico. Quando a coisa fica meio atribulada, fica solta, ela não está me levando para um lugar de crescimento, de evolução espiritual, até porque nós somos seres espirituais, na verdade, a coisa passa a ser um fenômeno falso, que é aquilo que não é a manifestação da vida, da sabedoria, do amor de Deus. E aí ele coloca aqui, para transcender o mundo imperfeito do fenômeno falso e reconhecer o mundo do fenômeno autêntico, pratique diariamente, sem falta, a meditação Shinsokan. Quem não sabe, está aqui no livretinho Shinsokan para começar a praticar, e quem já sabe, por favor, o faça. Está lá, 8ª norma dos praticantes, normas fundamentais do praticante da Sechonoye, né, praticar a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. E durante a qual essa meditação se contempla a imagem verdadeira, fechando os olhos carnais e abrindo os olhos mentais. E aí ele coloca aqui, né, quando ele fala de reconhecer, de você efetivamente, né, reconhecer o fenômeno autêntico, você tem que entender que tudo
é manifestação da minha mente. Se tudo é manifestação da minha mente e a coisa não está bacana, eu tenho que transformar a minha mente para o que se projeta ser de acordo com a orientação de Deus. E você fala, poxa, mas é difícil, né? Não, não é difícil. A gente precisa de treino. Por isso que ele fala, para entrar em contato com para entrar em comunhão com a orientação de Deus, Shinsokan todos os dias sem falta. E aí é treino. E aí é você exercitar essa prática diária da meditação Shinsokan. Muito bem, então vamos lá para o segundo artigo. O que dificulta a realização do ideal? O segundo artigo da Lei da Mente para a realização do ideal determina: aparece aquilo que se pensou. Não importa se algo mentalizado seja falso ou verdadeiro, se for mentalizado constantemente, materializa-se e aparece concretizado. Por isso devemos procurar mentalizar incessantemente aquilo que desejamos. Aí ele coloca aqui, contudo, de nada adiantará se a mentalização for acompanhada de sentimentos de apreensão e receio de que será muito difícil acontecer algo tão bom para uma criatura como eu. Isso é o mesmo que mentalizar constantemente, meu ideal não se realizará. Você tem um grande ideal. Tenha um grande ideal. Não tenha um ideal pequeno. Ao contrário, tenha sonhos grandes, tenha grandes ideais, que realmente a força se manifesta mais impactante quando você tem um ideal grandioso. E aí, quando você tem um ideal grandioso, aí as coisas começam a se manifestar a seu favor, no sentido de que, opa, você jogou para o universo, está mentalizando, está pensando coisas positivas, por isso que ele fala aqui, procure mentalizar incessantemente aquilo que deseja. Não fique em dúvida. Como ele coloca aqui, se isso aqui é um sonho muito grande para uma criatura como eu. Ao contrário, lembra que a gente falou no item anterior, na introdução? Você é filho de Deus, possuidor de sabedoria infinita, força infinita, de todos os atributos de Deus. Se Deus é o Criador e nós somos o seu filho, nós somos os herdeiros. Temos o direito de ter grandes ideais e trabalhar para isso. Mentalize isso, foque nisso, exercite sempre. Pense positivo, que as coisas vão acontecer. Porque não adianta você não se sentir merecedor. Você deseja, mas não se sente merecedor. E aí você está queimando energia. Você está patinando e não sai do lugar. Você deseja um apartamento, uma casa bacana, num lugar bacana, num condomínio bacana, mas depois você fala, poxa, mas o condomínio disso vai ser pesado, eu não vou conseguir pagar. Adianta você desejar uma coisa se você acha que você não vai conseguir usufruir, não vai conseguir manter, não vai conseguir fazer com que as coisas evoluam desse patamar para um patamar maior. Então você tem que ter essa convicção. Eu sou filho de Deus, tudo já vem. O aporte todo para que aquilo aconteça, para que aquilo se sustenta, para que aquilo fique sedimentado na sua vida, você faz as coisas acontecerem quando você bota energia positiva, pensamento incessante, já consegui, eu mereço, eu aceito, eu mereço, eu aceito, e aí a coisa vai. Aí ele coloca aqui, no terceiro artigo, não preveja dificuldades para a realização do seu ideal. O terceiro artigo da lei para a realização do ideal preceitua acreditar que o ideal já está realizado. Você não deve imaginar dificuldades pensando, por exemplo, estou começando agora a realizar meu ideal, por isso poderá surgir durante a concretização uma série de dificuldades. Se imaginar dificuldades, estas surgirão exatamente como você as imaginou, devido à ação do segundo artigo que diz, aquilo que você pensou se manifesta. Por essa razão, deve varrer da sua mente o pensamento de que haverá dificuldades. E aí ele fecha, quando você visualiza somente algo desejado, ele já existe no mundo mental, de modo que acreditar no seu ideal já realizado é o que tem que acontecer. Não é mentira ou expediente, mas sim a pura realidade. Ele coloca que é a lei do universo, né? E não a sua própria força que está fazendo isso se realizar. O teu desejo sincero é o desejo de Deus. Ponto. O seu desejo sincero, esse desejo que tem no bojo, levar satisfação, alegria, conforto ao maior número de pessoas possível. Esse sentimento de que o teu desejo vai contribuir para o todo, esse sim é o desejo de Deus. E esse ideal que está sendo manifestado em você, ele está vindo de Deus, como ele coloca aqui, dessa lei do universo, onde você deseja aquilo que você já tem dentro de você. Se você está desejando é porque você tem condição de fazê-lo.
aceita isso. E a lei do universo contribui. Então ele coloca aqui que é melhor pensar que a realização desse ideal será acompanhada, né, sem dificuldades. Né? Não devemos pensar nisso. Muito bem, vamos lá então para o... A gente já foi aqui no terceiro tópico, vamos para o quarto dos 16 artigos. O quarto artigo da lei para a realização do ideal manda pôr em ação a solicitação que brota espontaneamente do interior. Manda pôr em ação a solicitação que brota espontaneamente do seu interior. Aí ele coloca aqui, onde não existe movimento ou ação, não há concretização do mundo fenomênico. Ação, é necessária ação. Ele coloca aqui, quando você mentalizar um ideal e tiver a firme convicção, isto já está realizado, nascerá em sua mente e também na mente das outras pessoas uma solicitação para fazer algo, uma vontade de agir no sentido de concretizar esse ideal. E aí ele coloca aqui, isso não é um recurso da sua própria força, mas uma solicitação espontânea que brota naturalmente do seu interior para concretizar o ideal. Ele coloca aqui, então, por isso, depois de ter mentalizado a concretização do ideal e firmado essa convicção, não deve reprimir a solicitação que brotar espontaneamente, e sim agir imediatamente obedecendo essa solicitação. Não tem jeito, tem que ter ação. E aí ele faz uma comparação, né? O ideal normal, se você pegar um objeto, subir na cobertura do edifício e soltar isso, naturalmente ele vai descer pela lei, né? A lei da gravidade leva o objeto para baixo. Por isso que ele coloca aqui, se você soltar até a ação de soltar, precisa da ação, porque se você ficar com o objeto preso à sua mão, ele não desce, ele não cai, ele não movimenta. Então você tem que ter a ação. E essa ação é que vai fazer com que o seu ideal se concretize. Não adianta também só ficar pensando e mentalizando que aquilo já está realizado. Tem que agir. A ação. A ação é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Por isso que a gente tem na reuniões, quando eu oro, o universo me responde, e quando eu me movo, o universo se move. Por isso que ele coloca aqui que nascerá na mente também das outras pessoas, os colaboradores, os compradores, o contratante, o sócio, o aporte, o investidor, ele vem. Quando você tem esse desejo sincero, você vai em direção à realização, você age e o universo começa a entender, começa a despertar em algumas pessoas e manifestar algumas oportunidades para que o seu desejo se realize. Tá bem? Vamos lá então para o quinto artigo. Ter coragem de agir. Para agir, você precisa ter o empuxe, sair do lugar, sair da inanição para a coisa acontecer. Aí ele coloca aqui, então, no seu interior aloja-se o ideal inspirado por Deus. Aí, às vezes, você questiona essa inspiração. E aí o mestre coloca aqui, que às vezes você acha, pô, será que é isso tudo? Será que é assim mesmo? Será que é por esse caminho? Então o mestre escreve. No princípio, ele se apresenta como uma inspiração vaga, um sentimento indefinido, mas irá certamente adquirindo aos poucos uma forma definida. Quando esse ideal se tornar nítido, você deverá estar munido de coragem para executar. Tem que ter a tal da coragem. E ter coragem é ser destemido. Não importa o que aparecer na sua frente. Não comece a criar empecilhos antes de agir. Você está pensando, você teve inspiração, você está pensando, você está idealizando, você está concentrando a sua energia mental nisso, aí você precisa botar a sua força espiritual da ação. E para isso você tem que ter essa coragem. E aí, se você estiver titubeando, chama a Deus do seu interior. Deus do meu interior, manifeste em mim coragem para dar início, para levar esse meu ideal avante. É necessário isso, porque ele coloca aqui, então, onde faltam resolução e coragem para agir, nenhum ideal poderá ser realizado. Por isso que o mestre sempre fala, em relação ao movimento, levante, resoluto, leve, né, o ensinamento à frente.
É essa coisa que ele invoca, né? Resolução. Seja resoluto. E aí então ele coloca coragem para agir e ser resoluto faz com que o seu ideal se realize. Vamos lá então para o 6º artigo. O 6º artigo da lei para a realização do ideal é este: quem rouba será roubado, quem dá receberá. Encontramos alguma vez esse tipo de pessoas que tentam sobressair-se derrubando os outros. Elas pensam que tirando dos outros, elas vão aumentar a sua riqueza e o seu poderio. E elas pensam que conseguirão assim, então, realizar o seu desejo com mais facilidade. Aí ele coloca aqui: pode ser que tais pessoas egoístas consigam subir momentaneamente, mas, com certeza, chegará a vez delas caírem, devido à lei que diz: quem derruba o outro será também derrubado. Aí ele coloca aqui: se você pensar constantemente em servir o próximo, em trabalhar pelo bem do próximo, em abençoar o próximo, em dar de si próprio para a felicidade dos outros, também você será abençoado por outros, apoiado por todos e automaticamente será feliz. Tem aquela lei: quem planta, colhe, não tem por onde. Se você roubou, será roubado. Plantou, vai colher. Não tem jeito. Como é dito no ditado popular, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você quer ascender na sua carreira, seja uma pessoa que crie empatia, que ajude, que contribua, que faça com que os outros evoluam também. Lembra? Eu e o outro somos um. Se eu e o outro somos um, se eu estou fazendo mal a alguém, no fundo eu estou fazendo, né, mal a mim mesmo. Contribua para a evolução. O teu produto, o teu serviço, tua empresa, teu empreendimento, clínica, consultório, seja lá o que for, ele existe com a missão de servir, não de usurpar, de servir. Esse pensamento de que o meu negócio existe para contribuir para a evolução de todos é o que vai ser o sustentáculo, né? A mola mestra para dar essa empuxe para a coisa acontecer. Se você tiver a oportunidade de crescer facilmente, lesando, negando, roubando ideias, roubando, né, impedindo, né, sendo um empecilho para a oportunidade de outras pessoas, plantou, colheu. Tenha um espírito altruísta, tenha empatia, faça com que o outro cresça, desenvolva. Eu trabalhava numa multinacional e recebemos um colega que entrou 6 meses depois de mim na empresa, ele mais velho, já tinha mais experiência na época de outra empresa, e passado um ano e pouquinho, teve uma oportunidade, e a gente sempre trabalhando junto, eu sempre contribuí muito com isso, né, muito com a equipe, eu sempre fui muito parceiro, muito, como a gente costuma dizer, muito parceiro mesmo, né, no sentido de contribuir, de estar sempre disponível para ajudar as pessoas. E aí teve uma oportunidade. Como ele tinha um histórico até de outras empresas, né, e tinha mais experiência, eu aprendi muito com ele, ajudei muito, mas aprendi muito com ele, o meu gerente na época falou: Fernandão, nossa, tem uma vaga aí, mas o Elber está melhor preparado. Você se importa? Você vai ficar chateado? De jeito nenhum, ao contrário, ele merece, ele é bom. Né? Eu aprendi muito com ele, contribuí muito com ele para os resultados da equipe, né, principalmente na área dele, mas, poxa, o cara merece. E aí não deu outra, né? Fiquei feliz, dei os parabéns, a gente continuou super amigo, um parceiraço, né? E aí passou, 4 meses depois a minha oportunidade chegou e eu continuei fazendo o meu melhor. A gente não pode ficar infeliz com o sucesso do outro. Não devemos, ao contrário. Regozija-se, como Mestre escreve, com o sucesso do companheiro, do colaborador, do teu parceiro de trabalho. Esse espírito de contribuição, de contribuir, de ajudar, de colaborar para o sucesso e ficar feliz com o sucesso do outro, plantou, colheu. Pode levar um pouquinho mais de tempo, mas é batata, certeza que você também vai ter o seu prêmio, né? Você vai alcançar o seu pote de ouro. Vamos lá para o 7º artigo. O 7º artigo da lei para a realização do ideal é agradecer pela felicidade atual que você já recebeu, por menor que seja.
repetindo devagar, que aqui tem uma palavrinha. Agradecer pela felicidade atual que você já recebeu, por menor que seja. Deus ensina na revelação divina da grande harmonia que somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. O sentimento de gratidão sintoniza-se com as vibrações do mundo de Deus e tem o poder de reproduzir no mundo do fenômeno todas as coisas boas que existem no mundo de Deus. Eu costumo dizer isso sempre. Se tem alguma coisa, né, que vai fazer com que a engrenagem da prosperidade, do sucesso nos negócios, do sucesso na carreira, da harmonia familiar, da tua saúde, essa coisinha chama-se gratidão. Gratidão é essa graxinha, esse óleozinho que vai entre as engrenagens e faz a roda, faz a engrenagem fluir sem atrito e muito mais rápido, muito mais fácil. Gratidão. Hoje em dia você costuma ver muito símbolos, né? Gratidão, as pessoas falam para você gratidão quando você ajuda, essa coisa toda. Mas gratidão é por tudo. Não é só pelas coisas megas, pelos power super, nada disso. Desde sempre. Você, hoje, quando levantou, agradeceu o fato de você ter a oportunidade, como a gente lá no começo do nosso bate-papo, agradeça o seu dia. Você acordou, agradeça a oportunidade que Deus está lhe dando de mais um dia você poder crescer, desenvolver. Recentemente, né, nessa coisa de pandemia, um amigo nosso, parceirão, empresário, amigo já de 40 anos, né, estudamos na mesma escola e tudo mais, e viemos nos encontrar na Setionoye depois de um tempo. Ele manifestou, né, o vírus do Covid e acabou tendo que ficar internado, né? Ele, 50 e poucos anos, faz maratona, corre, essa coisa toda, e manifestou, né, o Covid. E acabou ficando internado, ficou uma semana, ficou no ventilador e se recuperou, já, né, teve alta e a vida voltou ao normal. E aí, conversando com ele depois, né, durante a internação, a gente ficou trocando mensagens, essas coisas todas, mas depois ele contou que a gente realmente tem que agradecer as mínimas coisas. Ele não estava conseguindo respirar. Ele falou, Fernando, eu agachei para pegar uma coisa, eu peguei, eu não tinha força para levantar. A gente respira, eu estou aqui respirando, você está aí respirando, a gente agradeceu o ar, a gente agradeceu o nosso, né, sistema respiratório do nosso corpo, que está fluindo, nossos pulmões ventilando oxigênio para o corpo todo, assim como o resto do corpo, fluxo sanguíneo, coração, né, todo o seu intestino, seus olhos, seus ouvidos, a água que você bebe, o banho que você toma, o sabonete que você usa, o creme dental que você usa. Essas coisas comuns da nossa rotina, tão essenciais, tão básicas, de repente esse momento que a gente está passando está fazendo com que a gente perceba série de coisas que a gente negligenciou durante muito tempo e agora a gente está percebendo que são importantes. Convívio, gratidão, o cuidar da casa, o cuidar do próximo, o cuidar da família, do filho, da esposa, do marido, dos pais, as pessoas que são importantes. A oportunidade de fazer alguma coisa em prol dos outros que estão carentes e precisando, seja de comida, seja de um cobertor, seja de um alento no telefone. Recentemente, uma outra situação que aconteceu, numa empresa que eu já trabalhei, numa multinacional, um amigo ficou doente e desempregado, precisou de dinheiro para comprar remédio. O grupo todo se mobilizou para fazer lá uma super vaquinha para contribuir para isso. E a gente começa a perceber que muitas das coisas estavam na fachada, não estavam na essência. E a gratidão faz com que isso, né, aprofunde, a gente vai lá no âmago, agradecer a vida de Deus. Agradecer e manifestar o amor de Deus. Essa tal da empatia, do altruísmo. Não existe o eu, existe o todo. Eu e o outro somos um só. E todas as oportunidades que apareçam para que a gente conquiste o nosso ideal, está aqui. Agradeça. O teu colaborador não fez o que devia fazer da maneira correta.
Mas você ensinou ele a fazer da maneira correta ou você já saiu, né, dando aquela bronca, puxando, né, a orelha do teu colaborador? Agradeça, ele está dando o melhor dele, mas se ele pode dar mais, nós como líderes temos esse desafio de fazer, através do exercício de gratidão, que ele entregue mais. O teu cliente, o teu fornecedor, tua esposa, teu relacionamento, como é que está? Você agradece a esposa, o marido que está do teu lado, que confiou a vida a você para que a gente, né, para que crescêssemos juntos, né, que os dois crescessem juntos e fizessem alguma coisa bacana? O filho que nós tivemos, o filho que, né, é a manifestação do nosso amor, a gente está agradecendo essa vida que sintonizou com a nossa e está fazendo com que a gente cresça espiritualmente. Tudo é motivo para agradecer. Papai e mamãe, como é que anda o seu sentimento de amor e gratidão com relação aos seus pais? Independente de eles estarem aqui ou já terem passado para o plano espiritual. Está agradecendo? Você agradece também as moedinhas e as notas de menor valor na sua carteira? Você, não vale nada. Lembra, o mestre escreve isso, né? Está lá, agradeça. O agradecer é o pavimento para você mudar de patamar, mudar de degrau. Agradeça tudo. Até as coisas de pequeno valor, pequena monta, tem que se exercitar gratidão. O universo comunica, vibração. O nosso sentimento de ingratidão afasta, repele. Por isso que esse 7º artigo aqui, a realização do ideal, ele ensina na revelação divina, né? Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Bacana? Exercite a gratidão diariamente, constantemente, sempre. Não tem o que fazer e ficar pensando, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Está no trânsito, está na fila, está no caixa do supermercado, no check-out, está em algum canto. Hoje você está em casa, está vendo um monte de filmes e séries. Larga isso um pouco. Estuda, mentaliza, agradeça, faça a revelação divina, agradeça, 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 que você vai ver a tua fortaleza espiritual sedimentando-se cada vez mais. Vamos lá para o 8º artigo, então. Para a concretização do ideal, é agradecer ao Deus e, ao mesmo tempo, os antepassados. A gente acabou de falar de gratidão, já engata no agradecer aos antepassados. Esse é o 8º artigo. Esta vida que é você partiu de Deus, que é a causa primeira, e através da vida e alma dos antepassados, manifestou-se aqui como uma pessoa dotada de individualidade própria, e aí está você. Se não existisse Deus, você não existiria. A gente agradece aos pais, aos avós, aos bisavós, aos tataravós. Se a gente for nessa escala, a gente chega aonde? Andando, né? Ao contrário do que está aqui. Não de lá para cá, mas daqui para lá. A gente chega em Deus. Se nós agradecemos os nossos antepassados, nós estamos agradecendo a Deus. E como o nosso presidente costuma brincar lá no A Verdade da Vida, entre o 1 e o 40, está escrito lá, que o mestre escreve que, invariavelmente, um dos nossos antepassados, os nossos anjos da guarda, né, dos anjos protetores, são também um dos nossos antepassados. Agradeça os antepassados. É importante você cuidar da raiz espiritual da tua vida para que suporte as ventanias, né? Como a gente ficou, né, recentemente sabendo que existe aí um vendaval bomba, né? Um tornado bomba. Então, quando pintar essas ventanias, a gente precisa ter as raízes fortes para que a gente suporte esses vendavais, né? Aí ele coloca aqui, se não existisse em Deus, repetindo, você não existiria. É de suma importância você conhecer a origem de onde veio a sua vida, reconhecer que a sua existência aqui neste momento se deve a Deus, que é a causa primeira, aos antepassados, que são a causa segunda, e finalmente aos pais, que são os intermediários, e agradecer esta causa e estes intermediários que combinaram para dar vida
a você. Agradeça. Nós, em setembro, teremos a festividade do Santuário Roso. É uma oportunidade, né? De você agradecer aos antepassados. Você faz isso diariamente na sua casa, você tem a possibilidade de fazer isso. E lá no Festividade do Santuário Roso, além dos seus antepassados, agradecer e fazer registros espirituais para todas as pessoas que partiram e que foram importantes para você. No 9º artigo da Lei para a Realização do Ideal é agradecer aos pais. Sem ele, nós não existiríamos. Há um velho provérbio que diz: reconhecemos o amor de nossos pais quando nós próprios nos tornamos pais. Aí ele escreve aqui: realmente, o amor com que os pais amam os filhos é tão profundo e imenso que os filhos não conseguem nem imaginar. Pode ser que às vezes os pais repreendam os filhos, mas é porque os amam. Pensando no futuro dos filhos, não podem deixar de corrigir-lhes os erros. E aí ele faz uma analogia: quando o filho do vizinho comete um erro, ele não se importa. Por quê? Porque ele não tem o amor que tem pelo seu filho. O que importa para ele é o filho, o amor que ele tem para o filho, a vida que o filho está galgando e vai manifestar, e ele já antecipa alguns sofrimentos e já antecipa alguns aprendizados, e às vezes ele é meio duro. Às vezes nossos pais são meio duros, meio firmes, né? E aí a gente tem que entender que isso também é um ato de amor. Então, agradecer aos pais é o 9º artigo, ok? E aí ele, antes da gente pular para o 10, ele escreve aqui: lembrando sempre o profundo e imenso amor dos pais, agradeça-lhes. De novo a palavrinha agradecer. Agradeça-lhes todos os dias durante a meditação Shinsokan, imaginando o rosto deles e dizendo repetidas vezes: obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. Aí ele, para concluir, escreve: poderá alguém pensar que isso não tem nenhuma relação com a realização do ideal, né? Ou da sua prosperidade, né? Do seu empreendimento. Mas a gratidão aos pais tem grande influência no êxito da vida dessa pessoa. Continuando, vamos lá para o 10º artigo da Lei para a Realização do seu Ideal, né, que é o princípio de liderança do marido e da concordância da mulher. No mundo moderno, né, do empoderamento, isso pode soar meio, né, desatualizado, mas não. O mestre, lembra, é espiritual, não é fenômeno falso, é fenômeno autêntico. O amor do homem, o amor do marido, o amor da mulher. Céu e terra, que é o que ele escreve aqui. No caso de um casal que não consegue ter filhos, a causa muitas vezes está no fato de que a lei de liderança do marido e concordância da mulher não está sendo cumprida nesse lar. O 10º artigo da Lei para a Realização do Ideal, então, é obedecer essa lei de céu e terra, liderança do marido e concordância da mulher. O marido ocupa a posição do céu e a mulher a posição da terra. Ele também escreve: o sol possui a virtude do fogo e arde violentamente, mas a sombra possui a virtude da água e é suave e dócil. Essa é a lei do céu e da terra. Só homem, mulher, água, né? Então a gente tem que entender que tem que ter harmonia. Não é um mais que o outro, não é a questão machista, longe disso. A questão da harmonia. Harmonia entre o casal. Sempre. Não se inverter o polo positivo e o negativo, a coisa não funciona. Por isso que ele coloca aqui: o céu encerra a virtude do sol, polo positivo, e a terra encerra a virtude da sombra, polo negativo. E aí ele escreve: quando a esposa perde a virtude da docilidade e humildade, não pode aí nascer a vida, assim como não pode viver peixe no leite de um rio que perdeu a água e ficou, né, rachado pela seca, esse rio. Então, é a harmonia. Por isso que ele escreve: o casal precisa sempre manter o respeito ao lado da intimidade. Então ele escreve aqui: tanto o homem como a mulher são filhos de Deus. Por isso, sob o ponto de vista da sua verdadeira natureza e dignidade humana, eles são iguais. Repetindo, tanto o homem quanto a mulher são filhos de Deus. Por isso, sob o ponto de vista da sua verdadeira natureza e da dignidade humana, eles são
iguais. Então, ele coloca aqui, para concluir, sendo assim, é importante que o casal tenha um espírito de reverência e respeito mútuo. Isto é, o esposo deverá respeitar e reverenciar a imagem verdadeira que se aloja em sua esposa e esta, por sua vez, respeitar e reverenciar a imagem verdadeira do seu esposo. Ok? Por isso que ele escreve, então, o casal deve manter sempre ao lado da intimidade o respeito. Vamos, então, para o próximo tópico, que é o 11º. O 11º artigo da lei para a realização do ideal é eliminar a autolimitação que há no subconsciente. E aí ele escreve aqui, mesmo que o consciente, e aí antes ele tinha feito uma analogia com o cabrito maltês, cabrito montês, né? Que quando esse cabrito montês caminha pelos declives perigosos da montanha, né? As patas dianteiras vão fazendo o caminho, as patas, né, nesse declive ou aclive, né? E aí ele vai, as patas traseiras vão pisando exatamente aonde a pata dianteira pisou, para que a coisa aconteça de forma a fazer com que ele consiga, né, superar o aclive ou o declive. Então ele coloca aqui, e as patas traseiras, apesar de não possuírem olhos, né, que a pata da frente tem, né, pelos olhos que estão à frente, pisam com precisão no mesmo lugar onde pisaram as patas dianteiras. E com essa cooperação mútua entre a pata dianteira e a pata traseira, o cabrito montês consegue subir ou descer, né, as montanhas. E ele coloca aqui, então, de modo semelhante, mesmo que o consciente, patas dianteiras, né, fazendo essa relação, esteja realizando a sua escalada triunfante rumo à realização do ideal, se o subconsciente, que corresponde às patas traseiras, pisar num lugar inseguro, o empreendimento que até então estava obtendo sucesso poderá fracassar subitamente. Ou seja, o subconsciente, o consciente pata dianteira e o subconsciente pata traseira. Então precisa ter a orientação, precisa enxergar aonde está pisando e instintivamente, né, intuitivamente, a pata traseira também pisa nesse local. E aí ele coloca aqui que Freud, no seu livro Psicologia do Cotidiano, Psicopatologia do Cotidiano, analisa o mesmo assunto e cita, através de número de casos concretos, que muitos fracassos são causados pelo desejo contrário que se esconde no seu subconsciente. Teu subconsciente está lá absorvendo tudo que você joga dele. Se você passou, né, muito tempo pensando uma coisa negativa e de repente você começa a pensar uma coisa positiva e começa a mudar comportamento, o teu subconsciente ainda tem o mau hábito de trazer coisas negativas, né? Você passa muito tempo falando uma determinada coisa e ela não se manifesta. Aí a coisa acaba emperrando. Exemplo, tem uma amiga nossa, ela separou-se, né, há uns 5, 6 anos, e ela conheceu a Seitione justamente nesse período. E aí, quando ela era casada, ficou bastante tempo casada, teve 2 filhos, ela saiu do emprego dela, foi, né, contribuir na empresa do marido, que ficava meio assim, mas com o trabalho dela a empresa cresceu e prosperou, né? E ela não vivia na época, né, segundo o relato dela, feliz no seu relacionamento. Ela passava o tempo todo dizendo: dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. Passou anos falando isso, porque a empresa crescia, o conforto, os bens materiais, mas ela estava infeliz na relação. Tomou decisão de separar, separou. E aí, quando ela começa, né, separou, e aí mudou a carreira, né, saiu da empresa do marido, decidiu começar uma carreira nova, e aí as dificuldades financeiras, materiais começaram a se apresentar. E aí ela já recém conhecendo a Seitione, ela começou a entender essa coisa do subconsciente, de mudar o subconsciente através das boas palavras, através do consciente jogando, né, boas palavras no subconsciente. Ela passou tanto tempo falando dinheiro não traz felicidade, que ela, quando separou e começou a carreira, ela se sentiu feliz, mas ao mesmo tempo não manifestava a prosperidade material e financeira na vida dela. Aí, através do ensinamento, ela entendeu: poxa, passei tanto tempo usando o verbo de forma errada, que agora eu tenho que corrigir isso. Só que isso estava tão impregnado na vida dela, que ainda hoje ela, de vez em quando, dá umas declinadas. Está tendo iniciou uma carreira nova, está tendo algum êxito, algum sucesso, mas não na velocidade que ela imaginou que teria. Por quê? Porque o subconsciente
está como uma âncora atrapalhando, e ela tem que fazer esse exercício de purificar, o exercício das boas palavras, ou de agradecer, ou do perdão para o marido, para o pai, para os pais, para o esposo, para os filhos, exercitar todo essa rotina de bons pensamentos, de boas práticas, para limpar esse subconsciente, para fazer a vida fluir novamente. Então, cuidado com aquilo que você joga no seu subconsciente. Tenha filtro. Só jogue coisas boas no seu subconsciente. Eu mereço, eu aceito. Só coisas boas virão, só coisas boas virão, só coisas boas virão. Utiliza o verbo, utiliza as boas práticas para você limpar o seu subconsciente. Aí no 12º artigo ele escreve: abandonar o pensamento que espera atenção e compaixão do outro. Ok? Então ele escreve que entre pessoas que sofrem de enfermidades crônicas, há muitos que não conseguem curar, porque mesmo no seu subconsciente, existe o imenso desejo de se curar, dentro do subconsciente possui o desejo de estar doente, ou seja, possui pensamentos ocultos, né? E estando doente, as pessoas sentem pena de mim e me dão atenção e carinho. Não tem esse desejo. Sou filho de Deus, saudável, perfeito, maravilhoso, tudo existe para me fazer, para eu crescer, para eu me realizar para eu me realizar como pessoa, como empresário, como empreendedor, como pai, como mãe, seja lá o que for o seu empreendimento, seja lá qual for o seu objetivo pessoal, familiar, profissional, você tem que abandonar o pensamento que espera a atenção e compaixão dos outros. Ao contrário, eu não mereço compaixão, mereço o parabéns, mereço o elogio, mereço emissão, né, que seja emitido em relação à minha pessoa, pensamentos positivos, pensamentos altruístas, pensamentos, olha que pessoa sortuda, que pessoa que realiza, olha como ele é maravilhoso. Essa coisa é que a gente tem que despertar nos outros, não dó e pena, né? Por isso que ele escreve aqui, no 12º artigo, abandonar o pensamento que espera a atenção e compaixão dos outros. Bem, meus queridos, o tempo aqui está se extinguindo e nós ainda temos alguns tópicos, né? Eu fui até o 12º, tem mais 4, mas o tempo não vai dar. Mas o fato é, abandone a pobreza, né, honrada, que é o nosso 14º artigo. O 15º, alegre-se com a felicidade dos outros, a gente já relou nesse assunto lá atrás, ok? E o 16º artigo é ter a mente alegre. Sorria todas as manhãs diante do espelho e receba um novo dia com a mente alegre, dizendo: como estou feliz e contente. Receba cada dia com um sorriso e alegria. Muito obrigado por estar conosco durante esses minutos aí estudando o ensinamento sagrado, Homem e Filho de Deus. E fechando com isso, mantenha a mente alegre. Mesmo nesse período atribulado que nós estamos passando, mantenha a mente alegre. Mente alegre atrai oportunidades. Mente alegre atrai felicidade, mente alegre atrai saúde, mente alegre, tá ok? Muito obrigado, saúde e sucesso sempre. Muito obrigado. Oração para a concretização do reino de Deus na terra. Aqui, onde me encontro agora, é o reino de Deus. É o paraíso, é o mundo governado pela vontade divina, é o meu lar. Neste momento, eliminei do meu coração todos os sentimentos de desarmonia, tais como angústia, ira, ódio, ansiedade, tristeza, antagonismo, e confiando inteiramente em Deus, que é todo amor, paz e harmonia, entrego o meu coração em suas mãos. Este é um mundo governado por Deus. Unicamente Ele é o nosso dirigente, e nós o seguimos com o coração dócil, a fim de que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Neste momento, abandonei completamente o pensamento egoísta de querer dominar o mundo e as pessoas, e agora anseio unicamente viver conforme a vontade de Deus. E por ter aberto assim a janela do meu coração, o amor de Deus flui para dentro de mim e preenche todo o meu ser. Através de mim, Deus ama e abençoa todas as pessoas. E por estar em sintonia com Ele, eu também amo e abençoo todas as pessoas, porque o amor de Deus preenche todo o meu ser.
E porque esse é um amor absoluto e imparcial, jamais surgem em mim pensamentos negativos como a desconfiança, a inveja, o ódio, etc. Porque a sabedoria de Deus preenche todo o meu ser. Conheço a lei da mente. E por conhecer a lei da mente, sei que cada pessoa será medida segundo a medida com que ela medir os outros. Isto é, será julgada segundo o juízo com que ela julgar os outros. E sei também que a paz de espírito está longe dos que vivem julgando e censurando os seus próximos. Por isso, procuro sempre ver nos outros unicamente a perfeição da sua imagem verdadeira e reverenciar a sua natureza divina. E pelo fato de eu crer na natureza divina do homem e procurar sempre ver e reverenciar este verdadeiro aspecto das pessoas, todos aqueles que de mim se aproximam passam a manifestar claramente essa natureza divina e jamais se apontam a mim como pessoas perversas, visto que todas as pessoas que se aproximam de mim passam a manifestar a sua natureza divina, infalivelmente se estabelecem paz e harmonia ao meu redor. E aqui mesmo, onde estou agora, manifesta-se o paraíso terrestre em toda a sua magnificência. Eis que me vejo habitando agora e aqui mesmo o belo paraíso terrestre. Com a minha alma cada vez mais purificada, dirijo-me para Deus. O Espírito de Deus me envolve, preenche o meu lar e com sua luz resplandecente ilumina todos os lugares aonde vou. A paz, o amor, a sabedoria e a verdade estão repletos no meu ambiente, no meu lar, na minha mente, no meu coração. Enfim, em todas as coisas. Não existem nenhum mal e nenhuma treva, porque este é o mundo onde existem unicamente o bem e a harmonia. Sou um com o Espírito de Deus. Uma grande paz me envolve totalmente. Eu renasci, vivificado pelo amor de Deus. Graças vos rendo, Senhor, por esta grande bênção. Muito bem. Agora nós teremos a oportunidade, né, de realizarmos uma prática recitativa. E a prática que nós vamos fazer agora é justamente a do Reino de Deus de Infinita Provisão. Ok? Por favor, então, assumam a posição de oração. Muito obrigado. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestais através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Muito obrigado. Ainda mantenham-se em posição de oração, por favor. Palavras de oração. Deus é meu Pai, fonte do êxito e da alegria. Sou filho de Deus, herdeiro do êxito e da alegria de Deus. Deus possui todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. Sendo filho de Deus, possuo todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. No passado, desenhei a pobreza na mente, e porque mentalizei a pobreza, tornei-me filho da pobreza. Apesar disso, Deus, perdoai este filho pródigo. Neste momento, o filho pródigo regressa ao reino de Deus. Deus me concedeu a riqueza de que é possuidor e fez de mim um rico filho de Deus. Já sou rico, já sou bem-sucedido. Deus é meu tesouro. Já sou rico, já sou rico. Deus é o todo de tudo. Deus é o todo de tudo. Tudo é meu. Sou possuidor de todas as coisas. Tudo tenho. Sou rico. Sou bem provido. Nada existe que não seja meu. Nada existe que não seja meu. Sou possuidor de tudo. Assim como Deus é possuidor de todas as coisas, sou possuidor de todas as coisas. Sou possuidor de todas as coisas. Deus é a minha riqueza. Sou possuidor de todas as coisas. Do livro A Verdade e a Saúde, na página 150. Por favor, ainda em posição de oração, vamos recitar as palavras Reino de Deus de Infinita Provisão por alguns minutos. Todos juntos.
Reino de Deus de infinita provisão, 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 reino de Deus de infinita provisão. Obrigado, obrigado, obrigado. Término da recitação. Canto da grande harmonia. Harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Assim encerramos a prática Reino de Deus de infinita provisão. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação de vocês. Muito obrigado. Parabéns, saúde e sucesso sempre. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O verdadeiro coro dos anjos é aquele entoado pelo coração. O amor que transcende espaços, que se estende além do tempo e que é tão pungente, tão intenso e tão divino que viaja na velocidade de um simples pensamento. A Seicho-no-Ie convida você para um momento especial, um momento do encontro de gratidão com nossos queridos antepassados. 64ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Em 2020, este sublime evento será transmitido virtualmente. Nossos corações, unidos em amor e gratidão, se farão presentes como um poderoso marco de renovação na história de nossos antepassados. Providencie desde já o envio dos registros espirituais para este sagrado momento. Deixe a força deste amor invadir você. Programe-se para fazer, juntamente com a Seicho-no-Ie, do seu próprio lar, um santuário. Você, a Seicho-no-Ie e eu temos um encontro marcado com a espiritualidade, com o amor, com a verdade. Até lá! Muito obrigada!